Com a situação que o país se encontra hoje em dia, em total descrédito, desesperança, o que você acha que seria possível fazer para que a gente pudesse voltar a acreditar no país? A política ela tem um grande desafio. E, notadamente, eu acho que a reconstrução, a refundação, né, de princípios e valores que erigiram a sociedade brasileira, né, há uma necessidade de um resgate no campo político. Hoje, as instituições brasileiras elas estão desacreditadas, não é simplesmente por uma crise econômica que se abateu sobre o país por fatores externos. O que acontece é que a própria estrutura política ela está corroída por um vício moral da corrupção que nunca se viu ao longo de tantos anos nesse país. Na história desse país, esse governo que hoje está presente e comandando as instituições, ele violou a Constituição brasileira, ele violou a hierarquia, ele violou a harmonia, ele violou uma série de valores da democracia brasileira, de uma terra democracia, uma democracia que está se afirmando. E só tem uma hipótese, eu acredito, obviamente que é pela política, mas com outras estruturas de partido, não esses que estão simplesmente para governar a máquina, se entranhar na máquina e continuarem se financiando na máquina e usando o Estado brasileiro como força de arrecadação para os seus partidos, nos seus arranjos econômicos, com empreiteiras, com outras instituições e empresas, e a partir daí desconstruir todo um projeto de nação que o país esperava, que a partir da década de 80, início de 90, fosse ser formado. Exatamente, né? Aconteceu quase que diariamente escândalo, então houve um descrédito tão grande que precisa ser feito alguma coisa para realmente que o povo volte a acreditar nos políticos que a gente está elegendo, né? Sim, mas isso a gente precisa ver quais são os conjuntos de valores que essa sociedade quer novamente prestigiar. Se ela quer prestigiar exclusivamente a questão assistencialista, a questão de não permitir que as pessoas ganhem com o suor do rosto o seu trabalho, estudem, progridam, ou que é um Estado que seja basicamente paternalista, e a gente está assistindo que o Estado paternalista é um Estado que rouba da produção e daqueles que criam riqueza no país e distribuem pouco para aqueles que precisam. Então, nós precisamos ver que o eleitor também atinja um nível de maturidade que possam fazer escolhas que façam com que o país não só progrida, mas, na verdade, o crescimento do país é o crescimento dos seus cidadãos. Exatamente. Né, das suas famílias. Não é simplesmente um crescimento de um Estado. É um crescimento de uma organização social que ela, sem dúvida nenhuma, se movimenta no conjunto de valores, não simplesmente numa ordenação econômica. Então, nós precisamos hoje, e essa é a opção nossa do Partido Social Democrata Cristão, apresentar o nosso modelo que tem um fundamento no respeito não só da questão da democracia, nos valores cristãos, mas a própria Constituição brasileira. Também. A família é a base e o fundamento de um alicerce social. A família não é uma organização sociológica. Ela é muito mais do que isso, é uma organização sagrada. É uma estrutura que jamais a realidade humana pode prescindir. E se prescindir desses valores, desse princípio familiar e desse conjunto de valores que a família abriga, a sociedade enfrenta o que nós enfrentamos hoje. A violência, o descrédito moral das instituições, a presença, por exemplo, da droga, de toda a disfunção, inclusive, da própria natureza humana. Então, eu acredito que o nosso partido, em particular, tem um desafio, se colocar como uma opção verdadeira de reconstrução de uma nova sociedade brasileira. Isso sem utopia, é focada na própria realidade e é novamente o reencontro da humanidade com a sua própria natureza e os valores que ela por dentro sempre teve. Os seus valores de alma, vamos chamar assim. Não são valores escritos meramente numa Constituição ou numa legislação que se produza. É da própria natureza que se restaura a natureza. Então a gente tem que se reencontrar com ela e a partir disso reconstruir o Brasil. Então é um conjunto de valores. Lógico, com cabeças não especiais no sentido aquelas eleitas, né, como se fossem mentores e donos da verdade. Não. Não, são os valores de vocês que são diferenciados. Sim, e esses valores estão presentes na família. Então, a nossa qualificação
não é a qualificação no sentido de que somos especiais para as pessoas, mas as pessoas têm na sua identidade, e nós temos a vocação política, as mesmas qualidades que essas pessoas têm. Então nós precisamos novamente fazer um encontro do representante com o representado. E essa é a nossa proposta. O diálogo é com o eleitor. O diálogo não é com a estrutura do Estado, não é com as estruturas políticas, embora você possa discutir alianças, mas jamais violar seus princípios. É melhor perder uma eleição, perder um espaço político transitório, do que estar integrado a essa lama e sujeira que o país hoje está. Muito obrigada. Então eu que agradeço a oportunidade.